Olá, pessoal, eu sou a Fela Guimarães, host e fundadora do podcast Marketing e Negócios, em mais um episódio junto com a NetSeco, aqui em vários conteúdos que a gente está fazendo. Se você entrar lá no nosso Spotify, no YouTube da NetSeco também, tem vários episódios com iFood, com Pague Menos, com Mars. A gente vai trazer também Salesforce, Outback, várias marcas e líderes incríveis aqui. Realmente a gente está com um nível muito alto e não vai ser diferente nesse episódio, né? Então fica o convite para vocês assistirem os outros. Mas aqui nesse episódio a gente tem aqui uma empreendedora, inspiradora. A gente tava conversando um monte aqui, a gente falou, vamos gravar, porque tava engajando demais. Marcelo, quem que é a nossa convidada de hoje? Olha, Rafinha, mais uma vez, um baita prazer de estarmos juntos aqui e ainda mais elevando o sarrafo, literalmente. A gente tem aqui uma das mulheres mais, vamos dizer assim, poderosas, disruptivas, literalmente, do mercado, principalmente para vocês, mulheres, no mundo da beleza. Além de ser uma amiga pessoal, é um exemplo, não somente de mãe, mas também de empreendedora. Estamos aqui com Cláudia Alcântara, fundadora e CEO, CMO, literalmente todos os chapéus praticamente, da Cadvel. Ela vai contar pra gente muito do desafio disso tudo e ainda mais como empoderar este público feminino que a gente tanto adora. Cláudia, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Bora bater um papo. Obrigada a vocês, gente. Que honra estar aqui com essa parceria NetSeco e Marketing e Negócios. É uma honra, depois de saber de tantas pessoas incríveis que estarem aqui sentados nessa cadeira. Desafiador para mim estar nesse momento aqui, mas muito obrigada por me considerarem. Eu tô muito honrada mesmo de participar. E bora conversar. Temos aqui a marca, inclusive, já aqui com os produtinhos. Estamos muito felizes que vamos ter esses produtinhos levando para casa, né? Mas, Cláudia, você começou a sua trajetória também muito cedo. Você estava falando, que eu sou nova, eu vi, mas você também começou nessa trajetória empreendedora nova. Eu queria entender como que foi esse começo. Você começou ali criando conteúdo para cabeleireiros. Como que foi essa jornada até chegar ali na construção do negócio, né? De você identificar, poxa, aqui tem uma oportunidade, vou agarrar ela e persistir-la, né? Eu costumo falar que a marca começou quando eu tinha 9 anos de idade. Que foi assim, eu fui no salão de beleza e ele falou para fazer um corte prático para ir para a escola. E na época era a moda do Chitãozinho e Chororó, que vocês dois são muito novos, mas vocês devem saber quem é. Sim. Sabe? Aquele cabelinho mullet, né? E só que o meu cabelo era crespo, então não ficou nada harmônico na época e eu tive que começar a cuidar do meu cabelo em casa. E eu sempre gostei de pintar, de cozinhar, mesmo jovenzinha, eu gostava muito de ingredientes. Então, a minha brinquedoteca era ir na farmácia e explorar cosméticos. Então, eu comecei a conhecer de produtos, comecei a usar no meu cabelo, e aí eu evoluí para cuidar do cabelo dos outros, né? Então, quando eu vi uma amiga que precisava de algum cuidado especial, eu ia lá cuidar dessa pessoa. Então, sempre teve esse meu olhar para as mulheres. E aí, quando eu tinha 26 anos de idade, a idade da Rafa de hoje, eu estava trabalhando, gente, no Yahoo, eu trabalhava com links patrocinados. Quando você digita lá no Google, né? Obviamente que a gente usa o Google para as primeiras posições que eram pagas, então eu cuidava disso. E eu, nessa ocasião, eu sempre estava no banheiro cuidando do cabelo das meninas. Sempre estava cortando, fazendo um visagismo, falando se era melhor com franja, se era melhor ondulado, liso, sempre com esse olhar para as mulheres. E até que teve um momento que eu comecei a ver as mulheres falando muito assim: poxa, eu fui fazer no salão, eu fiz uma cauterização, eu fui fazer uma plástica capilar, eu fui fazer uma. Eram tantos nomes comerciais, eu fui fazer uma escova progressiva de Era uma chocolate. sopa de letrinhas, Era- né? Gosto, porque era isso. Eu comecei a ver tanta confusão. E como eu era autodidata nesse sentido do cabelo, né? Tinha começado essa história desde os 9 anos. E aí, o que que eu resolvi fazer? Criar um infoproduto, que é o nome que a gente usa hoje, né? Na época, eu criei uma apostila online, Sim. onde eu ensinava para os cabeleireiros um pouco sobre cosmetologia. Então, o que que era alisamento, o que que era escova progressiva, tratamento, coloração, quais eram os principais ingredientes por trás daqueles produtos. Era como se fosse organizar um pouco as coisas para não ficar tanto nos nomes comerciais. Foi uma anti-marketing, né? Na verdade. Sim. E aí eu queria que eles conhecessem um pouco mais dos nomes dos produtos por trás, os ingredientes e as marcas que eu mais gostava. E nessa época, que eu tinha 26 anos de idade, eu ganhava R$ 1.800 no Yahoo e eu vendia R$ 2.500 de apostila. Elas custavam R$ 45 na época. Então, ele me fazia um depósito e eu mandava por e-mail essa apostila. Quando o quarto cabeleireiro me pediu se eu tinha um produto para vender, eu falei que tinha.
E aí a minha mãe estava desempregada, eu falei para ela ir olha comprar lá. umas embalagens, misturar alguns produtos que eu gostava, e tinha uma tendência na época do chocolate. E aí eu misturei chocolate do Padre, que hoje alguém me ensinou ultimamente, gente, que é chocolate dos dois frates, uma coisa. Exatamente. Gente, eu Sim. fiquei chocada. Eu sempre chamei chocolate É. do Padre a Mas vida eu acho que toda. pegou, Pegou. literalmente, né? Mas eles são dois Dos freis, frades, né? alguma coisa assim. E aí eu misturei esse chocolate junto com a minha mãe, né? Com esse chocolate, com essência de chocolate, os produtos que a gente gostava, e coloquei o nome de Cadvel. Que Cadvel era o nome de um grupo, é um nome, né, de um grupo indígena brasileiro, porque era a ideia homenagear os primeiros povos habitantes do Brasil. E o Legal. Cadwell, que é o nome deles, eles foram considerados os primeiros guerreiros no Brasil, designers brasileiros, guerreiros na Guerra do Paraguai e do Brasil, e vários antropólogos famosíssimos moraram com ele, Guido Bogiani, Levi Strauss, entre outros, por causa da riqueza de história. Então a gente pensou, poxa, vamos colocar eles. E não usavam penas dos animais para não machucarem os animais. Então tinham alguns esportes indígenas que eles nem poderiam participar, porque eles não tinham aquelas coroas, tudo isso, eles tinham muitos desenhos no corpo. Então a gente falou, poxa, vamos homenagear os Cadwell. E a ideia era levar a marca para os 4 cantos do mundo, a ideia do Brasil. Então sempre foi muito da alma do Brasil a marca. E assim que a gente começou. Então, comecei com os produtos caseirinhos e era muito engraçado na época, gente, porque eu usava palavras-chave em inglês, Brazilian Keratin, Brazilian Cosmetics, e vinham demanda de fora com os produtos caseirinhos. Então, eu usava o FedEx para exportar os produtos, né? Eu não falava nada de inglês, falava um inglês bem macarrônico. Usava na época, gente, Messenger. Eu acho que era o Messenger Pode Pode ser. ser. que eu usava. Então a pessoa falava, deixa eu te ligar aí. Aí eu falava, não, vamos falar por aqui mesmo. Aí usava o dicionário, né, gente? Mas é Dicionário, claro, como na é que é época essa não tinha palavra chat aqui? GPT rapidinho, né? Então, assim que a gente começou a fazer. Então, na época, eu me lembro que tinham 5 produtos de venda do Brasil e... Não, ao contrário. 5 produtos de venda de fora e 6 do Brasil. Eram 11 pedidos diários. Então, a gente entendeu que tinha essa demanda de fora. Quando foi em 2009, então a gente fez o contrato social, fui mandada embora do Yahoo, chorei pra caramba, mas tive que tomar essa, né? Foi muito engraçado contando essa história empreendedora, que às vezes a gente acha uma coisa negativa, mas ela vai Total. acontecer por uma coisa muito positiva, né? Deus Total. fecha as portas, mas escancara as janelas. Nossa, sensacional, nunca tinha ouvido Literalmente. essa, amei. Mas eu acho que a nossa vida é isso, né? Eu acho que esse desafio da vida e ter essa resiliência, literalmente, esses aprendizados, porque, para mim, eu, católico como sou, acho que Deus muitas vezes tem outros planos para nós, né? Eu acho que ali, naquele momento de você estar no Yahoo, ele te trouxe muito você conhecer links patrocinados, que foi através dos Sim. links patrocinados que você Boa. começou a se soltar, você começou a ver um caminho para essa fera nascer, literalmente, trabalhando com apostilas, né? Então eu acho que as coisas não acontecem por acaso, Exato. literalmente, né? Então é muito da onde eu vejo. E mais uma vez eu parabenizo literalmente para você, porque você falando Super já real isso. trouxe literalmente que você tá falando com outros países, pô, essa mulher exporta para 80 países, a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do E só caminho. complementando isso que a gente está comentando agora, o Steve Jobs sempre falou, né, que ele estudou caligrafia aleatório, né, Eu ia aleatório pra ele, comentar e isso. de repente ele usou isso pro design da Apple, tudo. Então tem muito a ver com isso que você falou, poxa, eu precisava desse aprendizado. Então acho que a gente tem que olhar muito esse seu olhar, né, da fé, que é isso, tá acontecendo um problema agora, a gente talvez não esteja entendendo, mas depois isso tem um E porquê eu acho essa muito maior. diversidade. Escancarar as janelas, adorei. Exatamente. Vou Então, usar. anotem aí, pessoal. E tem também uma questão de que eu falo que é o repertório, né? Digo assim, a diversidade de repertório e experiências que a gente tem, que na verdade vão enriquecer a nossa jornada. Às vezes é uma experiência que a gente está tendo hoje, que daí vai impactar daqui 5, 6 meses, ou daqui 2 anos, daqui 3 anos. Ah. Nossa, aquilo que aconteceu lá atrás foi muito importante para eu utilizar aqui hoje. Então, acho que nenhuma experiência, acho que toda experiência ela gera um aprendizado, gera um insight, gera É isso. nem que seja Sim. uma informação que vai te ajudar na jornada, né? É isso. Perfeito. E eu acho que só retomando, é isso que a gente tem que estar atento, né? Porque assim, não foi nada assim que eu fui gênia e falei assim, nossa, vamos fazer isso aqui. A ideia, Teve um né? planejamento estratégico. Não.
foi acontecendo. Eu costumo falar, hoje tem nomes para tudo do que eu fiz. É startup, né? É mínimo produto viável. Tem um Ah, monte de nome bonitão aí que na época eu fiz esses Uhum. negócios e hoje a gente dá nome. Criou procedimento para isso, processos, né? E naquela época o que estava acontecendo é entender uma oportunidade, como o Marcelo estava contando agora, tinha demanda. Então, quando eu fui lá em 2009, me associei à Abipec para levar o stand da Cadvel para a Itália, que chama-se Cosmoprof, é uma feira de beleza mais importante do mundo que a gente foi, bem no iniciozinho, né, de contrato social, a marca era 2007, 2008 a gente fez uma feira aqui no Brasil, que é a Hair Brasil é a mais importante, em 2009 a gente já estava lá nessa feira internacional, e muita gente me contava assim, mas poxa, você não ganhou o mercado do Brasil, olha o tanto que você tem que trabalhar, você está pensando em ir para fora? E aí eu falar, não é que eu tô pensando, é que eu vi que tem demanda, eu ah, vendo Sim. já Essa é a minha produto lá. nossa. oportunidade de Ah, mercado, né? Tinha gente dos Estados Unidos pedindo de vários lugares, eu falei, opa, então é validar essa hipótese. Então foi Uhum. validar essa hipótese. Fomos lá e ganhamos 38 distribuidores em 2009. Nossa. Porque que tinha loucura. demanda, tinha o interesse, era o momento certo, a hora certa, mas fizemos pequenininho, com os produtos caseirinho, vendendo 6 ali, 6 acolá, e aí quando a gente foi para fora, ganhamos 38 importadores. Então acho que hoje tudo isso tem nome, mas Uhum. Ah, foi natural, foi um negócio assim de feeling, mas no final deu certo, Total. né? é muito do que a gente fala, do it yourself, né? Tipo, faça você mesmo, just beginning, né? Tipo, Faz, né? somente comece. Eu acho que trazendo um pouco todo esse racional, todo esse seu propósito, todo esse seu ímpeto, literalmente, de fazer acontecer, né? Porque quando você fala, é vibrante, literalmente, isso, né? Eu acho que você tem um propósito muito de educar as É, pessoas. E sim. principalmente foi uma linha de raciocínio, de estratégia que eu acredito que você construiu para educar cabeleireiros, para educar as mulheres, para se manifestar aquela famosa beleza autêntica. Olha, Já que você trouxe é, isso desde casa, mediante uma dor que você teve, sim. você não voltou para casa e chorou, não. Você voltou, olhou para o espelho e falou assim: como que eu consigo fazer melhor e depois como que eu consigo ensinar, né? Eu acho que É. quanto mais nós ensinamos, mais aprendemos. Literalmente é muito quando eu falo de humildade intelectual. Como é que com todo esse propósito, como é que você traduz a estratégia da empresa e o relacionamento com clientes e parceiros no decorrer dessa sua jornada? Eu acho que linkando, né, comentando um pouco dessa nossa proposta de valor que você falou, e isso parece às vezes que é muito complexo, e ele é, eu vou ser sincera, porque a gente começa fazendo e às vezes a gente vai muito se desviando para o produto, para o que tem que ser feito, e a gente esquece de como conectar essa sua proposta de valor com o seu cliente. Então, o que a gente fez foi naturalmente também. A gente começou com um canal no YouTube de educação para cabeleireiros. Hoje é muito interessante quando a gente vai para o mercado para algum evento, a gente escuta os depoimentos de vários cabeleireiros que se formaram através da nossa academia no YouTube, porque né, é um canal de graça, foi onde a gente fez. Tem vídeos que tem mais de 8 milhões de visualizações. Uau. Então, foi muito interessante. E aí, pensando, a gente tem hoje dois públicos, né? Que é o cabeleireiro e a mulher. E eu gosto muito de fazer essa correlação com o médico, que é a nossa proposta hoje. Quando a gente ia no médico antigamente, o médico falava pra gente o que ele, né, o diagnóstico, escrevia a receita e a gente. Obrigada, doutor. Ah, Hoje, ele tem concorrentes que são ChatGPT, Google, né? TikTok. TikTok. Então a gente está mais informado. Quando a gente vai no médico, a gente questiona, a gente pergunta, mas por que eu vou por esse caminho, doutor? Eu ouvi falar que tem aquele. Então ele precisou desenvolver soft skills para lidar com a gente, paciente. E no mundo de beleza aconteceu o mesmo com o cabeleireiro. Naquela época, resgatando com a minha história, o cabeleireiro fez o que era moda. Né? O meu ah, cabelo não tinha nada a ver com isso, né? Quem eu era, mas ele fez o que se fazia para todas as mulheres. E hoje acontece ainda muito isso. Por exemplo, você comentou do loiro padrão, né? Que quiseram, às vezes, transformar Uhum. o cabelo aí de uma ruiva em loiro. E o que acontece? Hoje acontece um pouco disso. As cacheadas, elas tiveram o cabelo dela um pouco renegado algumas vezes, porque o cabeleireiro acabou não sabendo cuidar. E ele, como era muito a moda da progressiva, né, de fazer o Nossa, eu alisamento, lembro. fazia alisamento em todo mundo. E as mulheres que queriam ficar cacheadas, elas não sabiam a quem recorrer. As mulheres, pessoal, elas precisavam ficar expert em cabelo. Se você conhecer uma cacheada, você pode ver que essa mulher, ela entende de cabelo como ah. ninguém. Ela sabe o que fazer, como fazer o quê, por quê, como. Elas ensinam os cabeleireiros, porque elas precisaram, né, fazer isso porque não tinha ninguém olhando para ela. E na época da pandemia também tiveram mulheres que tinham os cabelos que queriam ficar grisalhos. E muitos cabeleireiros falaram, poxa, não, isso aqui não tem a ver com o que eu acredito, mas ela queria.
Então, esse movimento que a Cadvel chama de cabeleireiro do futuro é de educar o cabeleireiro para que ele consiga ser um coach da mulher e co-criar o cabelo com ela. Porque hoje, como a mulher chega, ela não vai fazer igual antigamente, que tá chateada, e vai no salão e fala assim, faz o que tu quiser no meu cabelo. Não acontece Ela mais já isso. chega com o script. Obrigada. Certinho. Ela chega com a Olha, eu foto. vi no TikTok, É. no ChatGPT, no Instagram e tudo. Você vai fazer isso aqui. Se não fizer, você É não tá igualzinho atualizado. com o médico. A gente já chega com todo o nosso diagnóstico. Ó. Exato. E o cabeleireiro também. Então, o nosso papel hoje é educar esse cabeleireiro, né? Esse cabeleireiro do futuro, para que ele consiga se desvincular um pouco daquela imagem só do artista, mas ele ser um cara super técnico para ele co-criar. Então, a gente está criando um manual de atendimento que a gente consegue olhar o quanto de autoconhecimento que a mulher tem, para a gente entender um pouco mais quem é ela e olhar as nossas ferramentas técnicas, que é visagismo e colorimetria pessoal, para a gente juntamente co-criar. Então, ela chega com aquela foto. Muitas vezes o cabeleireiro fala, poxa, como assim que ela vem falar o que eu tenho que fazer, o meu trabalho? Então, precisa muito desse movimento nosso de alinhamento das expectativas de ambos. Então, a Cadvel está nesse momento. A gente tem sempre um olhar muito assim, do que está acontecendo no momento? Qual é a oportunidade? Então, a gente entende que muitas marcas não estão olhando para isso, elas fazem os cursos de como fazer mecha, como fazer corte, tratamentos para vender os produtos, e a gente está olhando mais como o negócio dele Uhum. pode ser de sucesso. Então, quais as dores que ele tem? Então, vamos criar esse alinhamento para a mulher ficar satisfeita e voltar a vir com você. Então, como a gente conecta, mas eu acho que é isso, olhando para a necessidade do cliente e trazendo o que a gente acredita que vai fazer sentido para o negócio dele perdurar. E para a mulher, eu acho que é a mesma coisa. Agora, a mulher de se ter mais autoconhecimento, de se cuidar. A gente, às vezes, tem muitas inseguranças. Ah, beleza é um ponto muito importante. Então, como a gente faz, às vezes, para ficar melhor com a gente, se aceitar, mas eu não acho que é aquela aceitação. Tem algumas marcas que exploram isso, né? Da gente aceitar quem a gente é e acabou. Eu tenho cabelo cacheado, eu não quero ficar com ele cacheado. Uhum. Eu me vejo mais com cabelo liso, sou preguiçosa, não quero cuidar do meu cabelo, quero ter lá o cabelo alisado e sair todo dia assim. Porque Linda, eu me auto... maravilhosa, autoconfiante, E vambora. na sua autenticidade. Isso, porque eu me conheço, eu sei como eu vou ficar melhor, de dentro pra fora. Pô, eu sei que eu sou mais preguiçosa, não vou falar a palavra pejorativa, mas eu sou mais prática, eu não quero ter muito tempo de cuidado. Então, quando a gente se conhece, a gente entende o que pode fazer. Então, Total. esse empoderamento, a palavra que a mulher já é, né? Não é a Uhum. gente dar esse empoderamento, mas ajudar ela a se autoconhecer cada vez mais para que ela tenha essa beleza autêntica, que não necessariamente é como ela veio pro mundo. Mas é Uhum. como ela acha que pode ser. Como ela se descobre no mundo. Exato, como ela se descobre Né? e a gente dá esse cabelo para ela. Então, eu acho que esse nosso propósito seria nesse sentido. Os produtos, eles vêm como uma consequência. E eu acho muito legal que você trouxe sobre a jornada do cliente, como tem Ah. mudado. No fim, é óbvio que a gente sempre vai querer um bom produto, uma boa experiência, uma boa relação com aquela marca. Mas a jornada do cliente, da forma como ele procura informação, como ele procura o produto, tá diferente. Eu trabalho com isso, né? A gente estava conversando, então, para quem não sabe, hoje eu tenho a Socialis, que é uma plataforma que transforma times em criadores de conteúdo. E na nossa tese, né, e no que a gente vem pesquisando muito, é como a jornada está nas redes sociais e não só na comunicação de marca institucional. E é muito do que você está falando. Absolutamente. Cabeleireiros, às vezes vendedores, parceiros, clientes que falam, né, de vocês também. Então, essa jornada, quando a marca, quando o cliente chega na sua marca para comprar o produto, é porque ele já fez provavelmente várias pesquisas, né, e foi impactado por diversos pontos de contato para isso acontecer. Hoje, Sim. 80% dos consumidores brasileiros utiliza a rede social para pesquisar produto e para pesquisar. Amei esse dado. Eu não Serviço. sabia que era 80%. Sensacional. É avassalador. E assim, você vê o TikTok Shop surgindo, você vê diversas novidades acontecendo. E hoje o vendedor que está na rede social, ele tem 40% mais chance de atingir suas metas por causa desse uso. E eu acho que é muito bacana, porque eu também conheço um pouco desse universo de cabeleireiros. E o quanto a marca ajudando ele a se empoderar, digamos assim, né? A se digitalizar, a usar o seu potencial da melhor forma, ajuda nesse crescimento, né, de marca e Sem nessa dúvida. relação. E o cliente percebe, né? Exatamente, ele se posicionar, e uma coisa que antigamente acontecia também, que é um mito, isso acontece ao nosso trabalho, é esse dele, acho que a palavra é compartilhar o conteúdo, porque muitos cabeleireiros ainda, eles têm medo de compartilhar. Você não pinta o cabelo, mas quem pinta o cabelo, às vezes vai naquele cabeleireiro porque ele não conta que tinta que ele tá usando. É. E se ele morre?
A mulher vai saber o que usar no cabelo dela. E às vezes ele acha que é esse segredo que faz com que a mulher vá lá. E não é. Ela Uhum. vai porque ele é um cara incrível, ele sabe cuidar dela. Então é isso que é a nossa missão, de mostrar para ele que tem outros fatores muito mais importantes. Dele ser o coach, de ensinar como ela vai cuidar do cabelo em casa, o que ela vai fazer, ajudar ela a se autoconhecer para ela se cuidar melhor. Sim. Isso que vai fazer com que ela volte, e tenha mais clientes. E não ele não contar. Às vezes também tinha um mito, a gente quando veio na época de ser multicanal, falando um pouco de business, é, a internet dominou e muitos cabeleireiros ficaram muito preocupados, os distribuidores nossos, se a gente ia para a internet. Porque, afinal de contas, a cliente ia ter acesso ao produto que o cabeleireiro tem. Mas Uhum. ela não vai deixar de ir no salão porque ele usa de forma diferente, ele tem Exatamente. conhecimento, mas é o receio deles ela ter acesso ao produto. É. Como se isso fosse o segredo dele. E na verdade é a experiência, né? É As mulheres óbvio. sabem, a gente vai pro salão como terapia também, como spa, né? Então, Então, quanto mais ele tem o que oferecer, melhor. E se digitaliza, né? claro. Compartilha conteúdo de valor com as mulheres, mais elas vão querer se conectar com eles. Boa. E acho que só, conectando um pouco com a pergunta de internacional e uma curiosidade, essa parte de educação dos cabeleireiros é mais Brasil ou global? Como que vocês se organizam nesse sentido, nessa estratégia? A gente tem os 2, né, Tá. a gente tem alguns países-chave que eles são mais propícios a acho que todos são, mas alguns são mais preparados, porque onde dá certo a marca, né, já tá trazendo um pouco dessa curiosidade, onde o importador é bom, onde o Ah, importador é estruturado, onde Uhum. o cara sabe fazer o negócio, as coisas acontecem. Então eles pedem mesmo: "Eu quero cursos". Então a gente vai e faz cursos, a gente tem embaixadores, né, artistas, cabeleireiros parceiros, e eles vão lá dar alguns treinamentos também. Então tem muito isso lá fora, mas, te respondendo melhor a pergunta, essa parte mais nova que a gente está olhando mais para o negócio do cabeleireiro, isso é mais ainda no Brasil. Por exemplo, a gente está fazendo o primeiro curso de marketing para cabeleireiro, onde a gente vai falar de posicionamento, como ele se coloca na internet, qual é o legal. tipo de cliente que ele quer atingir, porque às vezes, gente, ele vê que a moda é cabelo loiro, ele começa a postar um monte de cabelo loiro no Instagram dele. Mas não é a cliente que ele quer atingir, às vezes ele nem sabe. Você pergunta para ele, mas qual que é o seu diferencial? Ele fica assim, hã? Tudo, eu gosto de tudo. Tá, Sim. então a gente precisa apoiar esse cabeleireiro para que ele segmente, ele tenha um diferencial perante aos outros, senão fica todo mundo igual. Então esse vai ser o primeiro, a gente percebeu nessa necessidade, a gente já está até com fila de espera. São para 70 pessoas, no auditório nosso, e vão ter alguns palestrantes, e aí a gente acredita que desse movimento vão surgir mais dores para a gente trazer mais cursos relacionados ao negócio dele, e não só de mechas, que lá fora, te respondendo, a gente faz muito mais de show, de mechas, de corte, de algo que traz mais a parte visual, que isso já é o que o mercado faz. Então lá a gente ainda precisa inovar mais. Mas a gente está fazendo nosso piloto, vai, vamos chamar assim. Claro. Estamos fazendo piloto aqui no Brasil e dando certo a gente vai expandir para fora. Acho que começamos bem, né? Duas mulheres aqui falando sobre não Se somente deixar, business. deixar a gente fala. Não, e maravilhoso. Eu tô aqui literalmente mais uma vez uma aula, né? Eu acho que, de novo, humildade intelectual, mas escutando vocês duas, e principalmente acho que o propósito, Cláudia, que você, quando você cria a Cadvel e esse relacionamento principalmente com os cabeleireiros, eu acho que você traz três pilares extremamente importantes, assim, que eu acredito que deve ser a espinha dorsal, não somente da marca, mas principalmente eu acho que deve ser a nossa própria espinha dorsal de vida, a gente no âmbito pessoal, a gente no âmbito profissional, que eu acho que é autoconhecimento, autorreconhecimento e autodesenvolvimento. Se nós, Sensacional. pessoas e profissionais, conseguirmos olhar e trabalhar esses autos de outras maneiras, eu acho que a gente torna-se pessoas melhores e mais agradáveis e mais interessantes do que interesseiros, acho que para o mercado. Trazendo uma visão, literalmente, eu acho que você tem um relacionamento muito forte, você mesmo falou de embaixadores com cabeleireiros, com alguns influencers que são nichados. Você também, durante a sua trajetória, lá em meados de 20, 21, você também fez parcerias com duas mulheres icônicas, literalmente, hoje do Brasil, que a gente está falando de Bianca Andrade, famosa Sim. Boca Rosa, que disruptiva pra caramba no setor, literalmente, e a gente também tá falando de uma Anitta, onde você traz um produto vegano, literalmente. Como surgiram todas essas colaborações e quais foram os impactos delas para o mercado e para a indústria como um todo? Ah, excelente pergunta, porque eu acho que é bom a gente falar dos acertos e dos erros também, né? E eu costumo falar que vamos falar da Boca Rosa. Primeiro respondendo, foi ótima a parceria. Ela é uma menina incrível, ela participou junto com a gente, dava o aval dos produtos, ela gostou da parceria. E o mais interessante, assim, respondendo já, a Bianca Andrade, vamos falar de antes da gente estar com ela. A gente percebeu
que, olhando na social media, a Bianca Andrade, ela tinha uma comunidade muito forte. Ah. As pessoas queriam um pedaço dela. Então, eu lembro que, eu nunca vou esquecer disso, que eu vi um comentário dela, acho que era uma pulseira que ela estava falando, eu nem lembro o que era o produto, mas estavam lá as amigas querendo, assim, gente, pra você ver até o nível das pessoas, eram pessoas que provavelmente não tinham dinheiro pra comprar aquela pulseira, mas ela queria dividir com a amiga, metade do mês ela e metade do mês a outra Meu amiga Deus, ou comprando. seja, a comunidade mega engajada. Uau. Amiga, vamos meiar, não sei, era uma pulseira. Aí eu, existe isso? Meu Deus do céu, o que essa menina faz? Olha o poder. Então, quando eu vi os comentários, era de gente realmente querendo comprar, de marcando amiga, de entendendo, vamos juntas. Falei, gente, isso aqui é muito poderoso. Então, a gente perseguiu a Bianca Andrade durante alguns anos para a gente conseguir a parceria que ela tinha com algumas marcas grandes, e aí ela tinha os contratos e não dava. Então, a gente pensou, para ser mais forte ainda, vamos colocar o nome dela na linha, para as pessoas perceberem que ela faz parte e não ser uma publi como era com as marcas que ela fazia na ocasião. Golaço. Acho que você foi literalmente quase que pioneira, né? Hoje a gente tá Foi vendo no no mercado início. completamente diferente e trabalhando em cima com essa linha, olhando para a comunidade. É. Tendo comunidade, trabalhando comunidade de uma maneira sutil, literalmente engajando, compactuando com valores, princípios e etc., aí se cria uma marca, né? Muito. Hoje a gente vê Comunidade é a Natália base de Beauty, tudo. você vê a Sim. Manu City criando produtos, a Selena Gomez, por exemplo, criando produtos completamente diferentes. Hoje é o posicionamento, e você teve isso há 4 anos, você teve essa visão literalmente, Foi. o Em que antes era 2019. marca para criar comunidade. Hoje é comunidade que empodera uma marca. Perfeito. A gente tá nesse movimento hoje pra gente, que a gente fez com a Boca Rosa. E agora eu vou contar um pouquinho mais da nossa comunidade. Mas respondendo a pergunta da Boca Rosa, foi então sensacional quando a gente fez, ela adorou. Olha que engraçado, gente, poder de comunidade, né? Quando a gente lançou o produto, a gente tinha uma pré-venda de 250 kits. Era na época de arraste pra cima, né? A Bianca Andrade fez um stories, gente, só mostrou os produtos. Ela não falou pra que servia, ela não fez nada. Ela só falou assim, ó, então, gente, eu tô lançando esse produto aqui. Ela nem falou que era pra cá. Ela não falou nada, eu juro. Ela só falou assim, tô lançando esse produto aqui, as primeiras que comprar vão poder comprar e vai acabar, depois só vai lançar não sei quando. Em 3 horas esgotaram os Que produtos, loucura. 250 Meu unidades. Ela não falou o que era. Mas é que tá, ela não falou naquele momento, é muito do que a gente estava falando anteriormente. É o passado, Com né? É certeza. reputação, é credibilidade, é Sem confiança, dúvida. é gerar valor, gerar autoridade, que daí o que tá acontecendo naquele momento Confiança. a preparou para aquele momento de silêncio tudo o que ela fez, a trajetória, né? Nós somos o que somos, o que fomos ontem, literalmente. Claro! E tinha, era uma necessaire com a boquinha de boca rosa, era rosa. Então, assim, tinha o apelo visual, tinha a cara da Boca Rosa o produto. Então, a pessoa falou, eu vou confiar, porque eu quero a Bianca. Se a Bianca tá falando, eu confio, eu aprovo, vou comprar. Então, foi sensacional. A questão da parceria que a gente acabou encerrando, que eu acho que acontece muito com as influenciadoras hoje, de recomendação, quem tá ouvindo aí pensando em empreendedorismo, eu não sei se eu acredito hoje tanto nas parcerias de collab com as influenciadoras, porque elas querem a marca delas, elas estão se tornando Sim. empresárias. Então, era um movimento que a Bianca queria a marca para ela e a gente queria valor para nossa marca. Então, foi o momento da gente fazer a separação. Mas antes de fazer essa separação, a gente estava nesse momento crescente, que estava dando certo, foi aí onde a gente errou. Porque a gente chamou nada mais, nada menos que a Anitta, que ia fazer uma carreira internacional. A gente ficou sabendo que ela ia morar nos Estados Unidos, foi em 2021 isso. E aí a gente falou assim, pô, a gente exporta, né? A gente quer abrir o mercado de varejo lá fora. A Anitta não vai nunca entrar num projeto para perder, porque a gente sabe como ela é determinada. Então, vamos junto. Aí chamamos a Anitta em reunião, ela adorou, gente, ela provava os produtos. A Anitta foi maravilhosa, não tenho nada para falar dela. No dia do shooting, ela foi incrível, eu queria falar, o que você quer? Porque o diretor queria que fizesse a campanha de um jeito. E ela Era o queria Giovanni Bianco. Ele queria fazer a campanha de antigamente, tudo só lindo, blasé, e a gente queria vender. Aí, vocês vão transformar isso aqui em Casas Bahia, que não sei o quê. Aí ela me chamava e falava assim, o que você quer que eu fale? Fala aí. Então, ela foi muito parceira. Falava nas línguas, sabe? Em outras línguas. Então, foi sensacional. A grande questão é que a gente errou muito forte. Eu comentei que no início, a gente sempre seguiu os modelos de testar, fazer piloto. Isso a gente não fez.
Com a Boca Rosa, a gente tinha já feito. Antes, ela tinha feito uma publi com a gente já viu que tinha dado certo. Apesar da gente já saber de comunidade, a gente fez outros testes. Ela vendeu um produto nosso, foi um sucesso. Uma outra influenciadora, grande também, queria fazer um negócio com a gente falou, vamos testar. Afinal, era o nosso modelo de trabalho. Vamos testar para ver se ela engaja, se as pessoas compram. Ela fez um arrasto para cima, não vendeu nada. Um produto. A gente falou, claro que não, essa parceria não vai ter sucesso. Claro. Com a Anitta, a gente simplesmente um bando de arrogante, assim. A gente já sabe o que tá fazendo, a Anitta é grande, a gente já aprendeu. Todos os nossos clientes, tá? Todos os clientes B2B que compravam, foi uma viagem coletiva, de todo mundo achar que esse negócio aqui iria... Claro. Foi a nossa maior venda de selim, né? Que é a venda para as lojas, né? Uhum. Foi a maior venda da história, porque todo mundo achou que ia ser incrível. Apostou. A gente, o cliente. A gente não fez o básico, fez um teste. Simplesmente saiu fazendo, sem pensar, e achou que ia ser incrível. E não foi, a Anitta não vendeu nada. Foi o maior Nossa. Desastre de sellout. maior desastre. E aí a gente foi entendendo os aprendizados, só que depois que fez, né? Sim. Que muitas das pessoas não se identificavam com a Anitta, não queriam produto vegano. A gente fez tudo que a gente não acreditava. Pesquisa, a gente odiava pesquisa tradicional. Que você vai perguntar para um consumidor, oi, você quer que a gente faça um produto que cuida do planeta ou um produto que não cuida do planeta? Marcelo vai falar, tô nem aí pro planeta, quero um produto aqui, ó, que funcione para mim. Ninguém vai responder isso. As pessoas querem ser incríveis, Mas na hora legais, de comprar é outra. participativas. Não, eu quero o melhor, eu sou uma pessoa super ecológica, eu Claro. penso no planeta. Mas na hora não é isso que são os valores para ela. O que importa, sobretudo para cabelo, a mulher não quer saber se é vegano, se é natureba. Não, ela quer que funcione. Ela vai usar o que disserem para ela que vai deixar o cabelo bonito, sem importar com nada. Então a gente se esqueceu de alguns detalhes básicos e fizemos tudo com a cartilha das gigantes, vai. Cartilha das marcas gigantes. Vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos contratar a maior influenciadora de todos os tempos, nacionais e internacional. Não Então é a gente só fez, isso. a gente fez tudo como se fazia Excelente antigamente. essa história. Não. E aí deu o que deu. Foi uma tragédia. Acho que é uma aula Eu de achei muito bom. é uma essa aula história. de empreendedorismo, né? É, Literalmente, exato. porque Na prática. a gente, como líder, literalmente, de empresas, quando a gente acerta, a gente tem certeza que o próximo passo vai ser assertivo, né? E aí, quanto mais o ego vai inflando, eu acho que isso é o mais... que anda contra, e é perigoso literalmente para qualquer líder, e ainda mais um empresário, que às vezes você aposta grande, acontece isso, quanto mais a gente vai crescendo, o ar vai ficando mais rarefeito. É tão simples assim quanto na vida, né? Eu acho que esse é um aprendizado literalmente para vocês todos que estão nos assistindo, tipo, que quando a gente acerta, não quer dizer que a gente vai acertar o próximo, né? Quanto mais a gente no alto a gente tá, mais humildade a gente tem que ter, mais se questionar precisamos do que para poder continuar, sabe? É sair da zona de conforto, testar e voltar com aquele empoderamento de startup, literalmente, né? Desde o início. Isso Mas mesmo. enfim, E sabe que é muito legal que o Marcelo falou dessa questão de startup. Eu tenho várias amigas que estão empreendendo no universo da beleza. Que legal. E é muito legal ver a jornada delas, né? Que às vezes começa a eu empresa, né? Que é a Sim. empreendedora fazendo tudo, né? Se dedicando. E uma das dificuldades... E aí você trouxe essa história da Anitta. E o que eu queria te perguntar é... O segmento de beleza é muito competitivo. Sim. Tem diversos desafios, seja de produto, marketing, enfim. E existem hoje milhares de caminhos que podem ser seguidos, né? Você vai com só de estratégia de influenciador, tem milhares de influenciadores que você Sim. precisa analisar onde vai. E você trouxe aqui a história da Anitta, que traz esses aprendizados, mas eu queria que você contasse pra gente, ajudasse também as minhas amigas empreendedores da beleza, alguns aprendizados que você teve nessa jornada de testar, de reconhecer quais são os melhores caminhos de estratégia, principalmente nesse mercado. Excelente, conecta com o que eu ia comentar agora do processo que a gente faz, que é falando de comunidade, que o Marcelo trouxe esse movimento que está muito forte, e agora que a gente está iniciando esse processo de comunidade. Então, a gente tem 2 pessoas, que uma é para cabeleireiro e outra para consumidor final, e a gente tem algumas pessoas no WhatsApp, e a gente conversa com elas. E aí, o que a gente faz hoje? Chama essas pessoas para conversas. Então, não é uma pesquisa, mas a gente escuta a rotina dela, o que elas usam, como ela troca de marca, por que ela troca, qual que é o processo dela de comprar um produto. E aí você vai entendendo a rotina dela, você vai entender. E qual que é o seu lifestyle? O que você faz para se divertir? Você entende
toda essa mulher, e aí você começa a entender o que que você pode trazer de conteúdos que conectam com ela de lifestyle. Você entende como que você pode fazer um produto que faça sentido para ela. Claro que aí eu volto a dizer o caso de Steve Jobs, que as pessoas só sabem o que elas querem quando tá na mão delas. Não dá para perguntar, não. Eu, pelo menos, Cláudia, não acredito nisso. Eu não falo. Você gostaria de um produto assim assado? Isso aqui eu não faço a pergunta nunca. Às vezes a pessoa, ai, sim, sim, né? Claro, Só pra gente, vou agradar. responder o quê? Eu também ia falar, ah, acho que sim, sei lá, não sei. Não vou ser tão. Hoje eu seria honesta, tipo assim, não tenho a menor ideia. Me dá o produto aí pra eu ver se faz sentido com a minha rotina. Uhum. Mas antigamente, que eu não tinha esse autoconhecimento de como funcionava, sei lá, acho que eu ia responder, ah, acho que sim. Com vergonha, né, de falar que não, que eu não tinha nem as respostas certas, como é que eu ia falar? Então a gente não faz essa pergunta, o que a gente faz é essas hipóteses. A gente entendeu, vou contar como foi essa história. Às vezes dá algum produto pra uma amiga minha, o que que ela falava? Ah, eu tô usando, eu tô adorando. Só que eu tô revezando, eu tô trocando porque o cabelo vicia, né? Então eu tô usando a marca XY. E eu comecei a ouvir essa história várias e várias e várias vezes. Aí eu falei assim, cara, como que ninguém tem um produto pra tirar o vício do cabelo, né? Uhum. E aí, e a indústria inteira, né? Eu falei, como que ninguém tá ouvindo essa dor aqui dessas mulheres? Então a gente começou, então tem essa hipótese, né? Não é que a gente fala, "Então, vamos lançar. Não. Então a gente conversou com essas mulheres e na rotina ia entendendo, você muda de produto? Se você muda por quê? Não é que a gente Tá. perguntava, olha, seu cabelo vicia? Não. Aí a gente ouvia delas, a gente fez lá umas 20 rodadas com as mulheres, de vários estilos de mulheres, e todas respondiam a mesma coisa. Então a gente conseguiu validar a Show. hipótese e aí Golaço. agora o produto vai ser lançado. E aí a gente, o que que fez no final? Dava o produto para elas, aí a gente fazia o pré-lançamento. Não, a gente tem essa história aqui. Uhum. Então, e aí perguntava até antes, e como seria para você se tivesse uma solução que resolveria isso? Ah, acho que seria ótimo eu poder usar os produtos que eu tenho no banheiro, não ficar comprando tudo. Então, todo mundo respondia de forma feliz. Então, a gente já está conseguindo comunidade, porque quando lançar, você tem testemunho, você entende que essas mulheres fazem parte, elas vão ser suas embaixadoras de Sim. contar para outras mulheres. Então é um processo super fácil de fazer. Quanto que isso gasta? Um coffee que a gente chama, você tá ali Você presente. empodera o seu cliente. Isso Exato. daí, para valor de marca, ele é imperceptível É, muitas vezes, né? Ele é intangível, porém é duradouro, é né? muito. Literalmente. E aí, trazendo tudo isso que você falou, eu acho que é perfeito. Quando a gente fala muito de MVPs, né? Que é o É, Minimal Viable Products, literalmente você está fazendo um MVP para a é. comunidade, né? A gente teve até um papo. Tive um papo com a Jen também, que é CEO da Comu, que ela trabalha com essa parte de comunidade e ela fala muito, ela bate muito na tecla desse Community Minimal Viable, tipo, justamente para poder testar. Você empodera a pessoa, você abre seu ouvido, fica quietinho, recebe o direcionamento para ter mais assertividade. Aí a gente fala, você exporta para 80 países, né? Além do Brasil. A gente está falando de uma marca, eu já estive sentado em algumas cadeiras de multinacionais com produtos globais, mas a gente tem que ter adaptabilidade cultural para aquele país, né? Uhum. Literalmente. Como é que você trabalha e equilibra a identidade de marca, trabalhando com países tão distintos como uma Coreia do Sul, junto com uma Itália? Como é que você traz essa personalização, essa da sua cultura para com esses mercados? Olha, eu acho que no nosso caso não é super complexo. Pensando nos produtos brasileiros, algumas pessoas que eu converso que exportam, algumas marcas, elas exportam a brasilidade. Então, eu acho que isso já é um ponto muito favorável para o nosso país, que quem tem um diferencial aí de ter a marca com um apelo igual a gente tinha, a gente tem muito a síndrome de vira-lata aqui no Brasil, de não querer Verdade. produto do Brasil. A gente é firme no nosso propósito e a gente é assim mesmo e acabou. E o que que é o nosso, inclusive o nosso desafio aqui no Brasil é fazer com que as pessoas abracem a marca por ser brasileira. Então, o que que a gente precisa muito fazer? Um movimento de mostrar que a marca é forte lá fora para o brasileiro, para chancelar e o brasileiro gostar. Então, eu acho que o primeiro fator é que a gente é do Brasil e isso faz um sentido muito Hum, forte lá fora, de ser do Brasil. O outro, a gente adapta com produtos. Eu vou dar um exemplo. Lá na Coreia do Sul, a gente é muito forte. A gente é muito forte com um produto chamado açaí óleo, que é um óleo que a gente tem para o cabelo, e o outro produto é para ondular o cabelo das mulheres. Então, a gente desenvolveu em parceria com a USP, e aí a gente foi numa feira Hong Kong. E a gente acreditava muito nesse produto. Só que ele não funcionava tão bem aqui no Brasil. A gente usava o Babyliss
para fixar esse produto no cabelo, só que depois de um mês ele caía. Então, era muito legal, ficava com o cabelo Gisele Bündchen, a mulher, só que depois de um mês já voltava. E aí foi muito interessante que a gente levou esse produto para Hong Kong e passou um importador coreano, entendeu, viu o que era isso, ele falou, cara, eu tenho uma máquina que há de permanente que faz isso muito bem. Levou para o país, era um produto muito inovador, porque ele era mais natural, ele não agredia o cabelo e durava 3 meses com essa máquina dele. Então, foi um sucesso em absoluto, a gente inovou lá. Então, o que eu acho que a gente respondendo, que a gente adapta, é o produto que faz mais sentido para cada país. Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem vários produtos, e algum vai ser melhor ou, enfim, pior em algum país. Mas uma coisa também que eu acho que é a nosso favor é que as mulheres, elas querem as mesmas coisas em todos os lugares. Eu não sei na É. Coreia que elas querem ondular, mas a mulher quer o cabelo bonito, o cabelo sem frizz, o É. cabelo brilhante. E no Brasil, a gente tem mais de 265 tipos de cabelo. Então, se o produto dá certo aqui, ele vai dar certo em outro lugar. Total. E Cláudia, a gente tá indo agora para uma etapa focada um pouquinho mais na sua jornada e aprendizados. Qual foi o principal aprendizado que você teve nessa jornada, tanto de inovação e empreendedorismo, mas também de liderança, né? Sim. Então, assim, um conselho que você quer compartilhar aqui com a nossa audiência, um grande aprendizado que você teve. Eu acho que esse é o maior desafio que eu tenho, porque eu sou uma fazedora, né, uma realizadora. Eu gosto do mundo das ideias, eu gosto de conectar as pessoas falando, outra falando. Eu gosto muito da parte de criação, e eu gosto muito do modelo de marketing, por exemplo, esse alternativo. A gente fala de comunidade. Cara, eu quero estar na comunidade, eu quero participar com as pessoas. É. Tudo que é novo é uma parte que eu gosto muito. E o meu grande desafio é sempre fazer com que o time se sinta parte, que o time agregue, que o time traga as ideias, que eles participem, que eles sintam que os projetos são deles. Então, é sempre o meu desafio e é onde eu aprendo todos os dias a ter um observadorzinho aqui na minha cabeça e fazer com que eu escute o que a pessoa está falando, traga. Então, eu não traga nada pronto. Sim. Então, trazer em forma de pergunta. Olha o que a gente tem aqui. A gente vai fazer uma comunidade. O que vocês acham que faz sentido a gente fazer? E aí, eu vou ouvindo, então me tranquilizar, me acalmar para que todo mundo participe e no final das contas a gente engaja essas pessoas para chegar todo mundo junto. Porque eu quero fazer rápido, é um defeito que eu tenho de querer fazer, eu já vi aqui na minha cabeça como vai Mas ser. é um pouco do empreendedor founder ali, Ah. que a gente vamos fazendo, prático, que a gente aprendeu a construir também, assim, e aí, né, Sim, aí ao eu longo da entendi que eu perco jornada. muita coisa no meio, porque É. tem alguns insights que podem vir a mais, a gente pode melhorar as ideias. Então, o grande aprendizado que eu tive é de ouvir mais as pessoas e de chegar junto, com velocidade, não com rapidez, pressa, pode chegar, mas vai deixar Mas muita não se coisa para sustenta não se muitas sustenta. Perfeito. Trazer o sentimento de pertencimento Pertencimento. é completamente diferente, porque daí você trabalha a reciprocidade, né? E quando você Perfeito, tem amor. pertencimento dentro de uma equipe, reciprocidade de confiança, de elevar e enaltecer todos os seus colaboradores, é o famoso why, how and what. Ele nasce de dentro para fora, né? Existem duas maneiras de quebrar o ovo. Uma você gera a vida e outra você mata uma vida, Nossa Senhora. né? Então quando você sai de dentro para fora, nasce um pintinho, você gera a vida. Quando você bate no ovo de fora para dentro, você mata uma vida. Sensacional. Então eu acho que esse é o conceito, mais uma vez, brilhante, que eu acho que é pra gente levar pra nossa vida. É esse. Eu acho que o outro também seria esse, né? De melhorar a minha liderança no sentido de ouvir, chegar todo mundo junto, pertencimento. E o outro, eu acho que é deixar muito claro a estratégia. A gente às vezes acha que é, mas não é. Então, eu acho que de explicar o porquê que a gente está fazendo, para onde a gente vai com isso, quais são os resultados que querem, porque às vezes a pessoa acaba ficando na operação e ela vai trazer ideias ou ela vai se desviar porque ela não, às vezes não está conectada ali com a estratégia. Então, o que eu percebo é de deixar hiper claro, seja para o estagiário, para o analista, para todo mundo, qual que é a estratégia, porque é o que eu falo. Você entendendo, você vai ter insights e você vai se É. sentir Uma parte. visão mais macro, né, também. E ele vai sentir muito mais ter pertencimento porque está conectado ao resultado. Do que ele dar uma ideia, às vezes, que não é isso que fulano quer. Então, não é a Cláudia. É como é o negócio, qual que é a estratégia. Então, eu acho que de deixar hiper claro para todas as pessoas participantes qual que é a estratégia e os objetivos. E Cláudia, seriam passou esses. muito rápido, acho que eu ficaria mais umas 2 horas Ai, aqui, a gente obrigada, conversando, traria um gente. cafezinho, a gente ia passar a tarde aqui. Mas Cláudia, pra gente fechar, a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu?
Eu acho que eu não sei, eu acho que eu vou ser um pouco genérica, mas eu vou falar assim, às vezes de um conselho, quando eu acho que é o ouvinte, como ele tá ouvindo. Às vezes você tá falando uma coisa muito empolgada e uma coisa que você às vezes sabe que vai ser legal, e aí às vezes a pessoa fala pra você assim: "Eu não faria isso se fosse você". Eu dei até o caso de exportação, que eu falava: "Ah, eu acho que eu quero exportar", e vem ali uma coisa: "Não, você não devia exportar". Eu acho que é a falta de conexão e a pessoa às vezes te dá um conselho que não faz sentido. E o melhor é o contrário. Eu acho que até hoje de manhã eu tinha uma situação com a minha filha que eu queria mudar de condomínio. E aí eu falei assim: "Não, a minha filha falou que tá com problema com as amiguinhas lá naquele condomínio, então eu não vou mais pra esse condomínio". Ela me ligou e falou assim: "Cláudia", ela me contou uma história conectada à minha dor e falou assim: "Sabe que eu ouvi uma coisa assim assado? Fazia sentido, porque você leva na sua casa quem você quer, do que você tá num condomínio, tem um monte de criança, vai ter bullying, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você leva na sua casa quem você quer, que tem os mesmos valores que você acredita". Fez todo sentido. Então eu acho que é quando a pessoa se conecta com você, vem um conselho legal. Quando a pessoa não se conectou, às vezes vem um conselho que você faz sentido. Não Total. sei se eu tô respondendo, mas é isso Não, que eu é Total, senti de falar. completamente, total. concordamos 100%. Mais uma masterclass e uma aula, né, Marcelo? Nossa, Muitíssimo eu me obrigada. O senti. melhor é que a gente vai aproveitar esses produtinhos depois. Eu Eu quero acho. saber o feedback, hein? Eu quero saber qual que é o pra mim e quais são os pra minha esposa, literalmente, né? Porque eu acho que vocês têm esses cabelos maravilhosos, assim como E a minha você esposa, também. É. assim como a minha esposa lá em casa, vão fazer muito Que bom bom. usufruto desses produtos. Eu me Obrigada, senti gente, pela lisonjeado e oportunidade. muito honrado de verdade aqui, Eu também. trocando essa ideia e tendo esse aprendizado literalmente num salão de cabeleireiro, né? Muito Que legal, é o que obrigada, foi, mais gente. uma vez, uma aula de Obrigada pra empreendedorismo, vocês. uma aula de acreditar literalmente no seu propósito, de tangibilizar o faça você mesma, literalmente, acredite nos seus princípios, acredite nos seus valores, que o mundo tá pronto para receber quem tem coragem, e você tem uma coragem brilhante. Obrigada. Obrigado, Obrigada a vocês. parabéns, Parabéns pra vocês também. aula, Sensacional. Não, aula. muito Obrigada pela obrigada. troca, gente. Foi sensacional. Obrigada. Cláudia, foi muito bacana conhecer essa sua jornada empreendedora. Já nos conectamos, vamos avançar aí também com as nossas conexões. Pessoal, quem quiser acompanhar aqui a Cláudia, os links vão estar aqui na descrição do episódio. Fica o convite para vocês ouvirem as outras masterclass e aulas que a gente está tendo aqui em parceria com a Natseco. E é claro, compartilhem, obviamente, nos marquem, divulguem, né? Deem os seus feedbacks também. Cláudia, mais uma vez, obrigada Obrigada a e vocês, parabéns pela gente. sua jornada.